Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um programa Conversa com Betel. Meu convidado de hoje, muito especial também, um querido amigo que fiz agora recentemente e que tem um propósito de vida, uma missão maravilhosa que vocês vão saber aí, quem nos assiste. Você que quer ser não milionário, você que quer ser bilionário, não pode perder essa entrevista. Quem eu vou entrevistar hoje? Ele é empresário do ramo imobiliário, tem a formação como advogado, natural de São Luís do Maranhão, mas agora já é um cidadão paulistano. Abraçamos, aqui a gente não larga mais ele. E tem uma websérie agora no Instagram. Vai para o YouTube também? YouTube também, né? Yes. Olha, YouTube, Instagram, todas as redes sociais. Uma websérie gratuita que chama Bilionário em Treinamento. Você não pode perder. Hoje tenho o prazer de entrevistar meu amigo Anderson Rocha. Anderson, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado pela sua presença, por nos aceitar o nosso convite de estar aqui. Eu é que te agradeço o convite, a possibilidade de estar aqui falando com você e com todos os teus telespectadores. Que alegria, Anderson. Lembrando que quem nos apresentou foi nosso querido Belo. Belo, Patrícia, um beijão para vocês. Vocês são maravilhosos. Moram no meu coração e fez esse homem aqui agora morar no meu coração também. E o pessoal de casa quer saber quem é o Anderson Rocha. Fala sobre você, Anderson. O Anderson Rocha é um brasileiro, nascido em São Luís do Maranhão, que veio para São Paulo aos 15 anos e aqui me formei em Direito, na PUC de São Paulo, sou filho da PUC. E durante os primeiros 10 anos de vida profissional eu estive em São Paulo, depois fui para Fortaleza, no Ceará, a convite de um empresário local, e lá fiz, vamos dizer assim, a minha vida pessoal. Lá me casei, constituí família, tenho 3 filhas e uma mulher linda e maravilhosa que eu amo. Fala o nome delas aqui, por favor. Manda um beijo para elas. Beijo, meus amores, para vocês. Qual é o nome da tua esposa? Vanessa. A Vanessa. Vanessa, Giovana, Júlia e Carolina. São as 3. Quer dizer, só mulher? Só mulher. A gente só faz o que gosta, né? É verdade. Eu tenho um amigo que tem 7 filhas. Nossa. E ele fala, a gente só faz o que gosta, né? É verdade. E no Ceará... O mundo é das mulheres, né? É lógico. O mundo é das mulheres. Com certeza, absoluto. E no Ceará acabei desenvolvendo a advocacia, mas também entrando no setor imobiliário, que era uma coisa que eu sempre tive paixão e que fui ter essa oportunidade lá. No Ceará? No Ceará, especificamente ali em Fortaleza, e Grande Fortaleza, lá, onde eu comecei. Depois disso vieram outras empresas, vieram outros negócios que a gente acabou fazendo, tenho participação em hotéis, tenho participação em alguns outros empreendimentos, e ao final a gente acabou há 2, 3 anos atrás montando um fundo de investimento imobiliário, atrás de oportunidades de mercado, efetivamente, no setor tanto de leilão, quanto de BTS de imóveis e coisas do gênero. Legal. Você veio aos 15 anos com os pais? Não. Ou veio só para estudar em São Paulo? Só para estudar em São Paulo. Puxa, Cheguei que bacana. Sozinho? Estava sozinho? Sozinho. Era um desejo muito forte, né? De sair, porque nasci em São Luís do Maranhão, mas me criei em Belém. E Belém, na época, era uma cidade muito pequena, uma cidade com poucos recursos, que você, se quisesse se desempenhar um pouco melhor, buscar mais conhecimentos, era necessário você sair ou para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. Como aqui eu tinha um tio, à época, irmão do meu pai, ele se ofereceu para me receber durante os primeiros meses. Que bacana. E eu vim para cá e me encantei. São Paulo é tudo, né? É a capital do mundo, uma das capitais do mundo, né? Encantador. Para negócios, para aprender, para estudar. Exato. E aqui eu posso te dizer que aprendi tudo aquilo da vida profissional, tudo aquilo que a gente precisa saber para começar a sua vida profissional. É claro que eu tinha um desejo muito forte, não de ser empreendedor, de ser advogado. Desde muito jovem eu queria ser advogado, acho até por influência do meu pai, eu queria ser advogado. O empreendedorismo veio depois, né? E durante esse período, nós tínhamos os melhores cursos de direito estavam em São Paulo. Ou era o Largo de São Francisco, na USP, ou era a PUC de São Paulo. Eu acabei prestando os dois, mas acabei passando na PUC. E fui muito feliz durante esse período, me tornei advogado aqui, trabalhei com muitas pessoas, grandes escritórios de advocacia de São Paulo, e fui para o Ceará em busca de um desafio, né? De lidar com shopping center, com uma área nova, diferenciada. Dentro ainda do ramo? Dentro do ramo da advocacia.
mas lidando com contratos, com compra e venda de lojas, né? Com coisas ligadas... Com viés imobiliário, né? Exato, e aí foi onde eu me encantei. Olha, onde realmente que houve um encanto pelo... Despertou, coração bateu mais forte. Mais forte. É isso que eu vou. E aí aquilo foi tomando conta de mim. Em 2007, eu abri a minha empresa de empreendimentos imobiliários, juntamente com o escritório de advocacia. Começamos a dar esses 2 passos, uma perna no imobiliário, uma perna na advocacia. Eu sempre tive a ajuda da Vanessa, que é minha esposa e é advogada e está comigo desde sempre na advocacia também. Então a gente começou a fazer esse desenvolvimento imobiliário. E ao longo do tempo, isso foi crescendo, a gente foi se dedicando bastante. Como toda a vida de empreendedor, você sabe como é. A gente foi... Não é fácil, não é fácil. Muita luta, né? Enfrentando... É muita luta, gente. Muita luta, enfrentando mas vale a pena todos os dias, né? Que não só do negócio, mas do governo, dos impostos e tudo aquilo que faz parte desse mundo. A burocracia é difícil, né? Burocracia e enfim. Até para registrar um funcionário, um colaborador, quantidade de papel, de contrato, depois para demitir é outra dor de cabeça. Também, exatamente. Então tudo isso a gente foi aprendendo, né? Tive uma vantagem grande, claro, de ser advogado. Isso me trouxe uma vantagem na burocracia, na parte documental, na parte da legislação. Você acaba que tem uma preparação melhor do que uma pessoa... Para analisar contrato, para fazer os contratos de locação. Exato. Isso ajuda bastante, né? Isso ajuda bastante. Você economizou com o advogado, então. É verdade. E aí, após isso, a gente retornou para São Paulo. Já estou aqui de volta há 2 anos e meio. Sempre vinha, né? Claro, você nunca larga São Paulo. Mas agora, efetivamente, retornei para morar por conta de que a gente tem um fundo imobiliário e também, hoje, a gente faz parte de uma seguradora que abriu para o mercado em outubro do ano passado. A gente teve a autorização da SUSEP. Então, por conta desses novos negócios, eu tive que voltar para São Paulo. Algum seguro específico? São seguros de créditos. São seguros de créditos. Eu perguntei se não é de carro, se é de casa, não, é de créditos. São seguros de crédito. São seguros, por exemplo, que o pessoal chama de performance bond, quando uma construtora ela vai fazer um prédio para algum empresário e ela precisa dar em garantia alguma coisa para ele que no meio do caminho não vai dar problema, ela emite um seguro garantia daquela obra. Entendi. Quando você tem uma demanda judicial, que você precisa garantir o juízo, ao invés de você fazer um depósito judicial, você pode fazer uso de um seguro de crédito judicial. Assim é no setor, na advocacia civil, na advocacia trabalhista. Quando você, por exemplo, entra numa licitação e você precisa apresentar garantias para o governo, você pode fazê-lo através de um seguro de crédito. Que legal. Muito bem, vamos falar da série, né? Como é que veio esse desejo, o que você vem fazendo, já está no ar, né? Eu já venho acompanhando algumas coisas. O curso em si, a série em si, a gente ainda não lançou, a gente está ainda... Só os preparativos, né? Nas inscrições. As degustações, isso, né? Fazendo os vídeos de conteúdo, apresentando para as pessoas o que é o projeto, então, para que ele se destina. Quero que você fale disso. O que é o projeto, o que se destina. Então, vamos lá. Como é que você teve essa ideia, né? Isso. Que virou uma missão da tua vida, acho que agora, né? Realmente agora, assim... Quero muito que você fale sobre isso. Vou te colocar desde o começo. Tudo começou, mas na verdade em 1996, onde eu tive o meu primeiro grande revés na vida e eu me senti assim sem chão, né? E naquele momento, 96 é diferente de 2019. Nós tínhamos praticamente internet ainda, nós não tínhamos os veículos que temos, né? Estava tudo no começo. Então a gente só conseguia realmente buscar cultura, aprendizado nos livros. Era difícil, até palestras, simpósios, eventos, de empreendedorismo, essas coisas eram muito difíceis naquela época. E quando eu posso te dizer que eu quebrei, eu tive o meu primeiro revés na vida, em 96, eu fui em busca de não passar mais por aquilo, de aprender como é que eu poderia fazer de forma diferente. Já no ramo imobiliário? Não, ainda como advogado, mas já dando meus primeiros saltos em alguns negócios paralelos, né? Okay. E aí as coisas não deram certo e eu fui em busca desse aprendizado e conheci o livro A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill, que eu comprei nesse momento meu de dificuldade. Eu vi que você faz várias citações, né, do livro, né? Você gosta mesmo. Gosto mesmo. E ele, para mim, foi muito importante. Por quê? Porque foi como se fosse a minha bíblia do empreendedorismo, onde eu fui buscar todos os conhecimentos. É um livro grande, são 16 lições, ele fala de um todo,
Não é aquela coisa só um ponto, ou só um item, ou só uma área, não. Ele é um curso completo. E por ele ser um curso completo, na época era caro o livro. Eu com dificuldade financeira, ainda tendo que fazer aquele investimento, mas, na verdade, não fui eu que comprei o livro, foi ele que me comprou. Como diz Humberto Eco, né, foi ele que me... E ali foi assim, um amor à primeira vista. Eu li o livro era para ser lido em 30 a 36 semanas, eu li em 30 dias. Então, eu estava desesperado por esse conhecimento. E a partir dele, eu comecei a aprender os verdadeiros fundamentos do triunfo, né? Aquilo que vai fazer diferença na vida da gente para que a gente possa conseguir o sucesso e a realização pessoal, assim como a riqueza, né? Às vezes você consegue sucesso sem riqueza. Você tem um desejo que não tem nada a ver com riqueza. Dinheiro. Mas, via de regra, você quer sucesso e riqueza. Né? Você quer a realização pessoal e quer também a riqueza. Não vou dizer que é automático, mas vem junto, né? Se você fizer o passo a passo, a gente consegue chegar lá. Eu concordo. Né? E foi através disso que eu comecei a tocar minha vida, levando em consideração esses ensinamentos. E esqueci tudo o resto. Passei a não observar mais nada nesse quesito e comecei a focar nos ensinamentos dele. E a partir do primeiro ano as coisas começaram a acontecer. A minha vida mudou por completo, meus hábitos, minha forma de enxergar o copo sempre meio cheio, nunca meio vazio. Exatamente. Eu comecei a ver a vida de uma forma diferente, de uma forma que eu desconhecia. Mudou o mindset, mudou a sua cabeça totalmente o mindset. E precisa, né? Muito. Acho que é uma grande dica que a gente faz. Muito. E por que a gente precisa mudar o mindset, falando aqui para você? Na verdade, porque todos nós temos uma hereditariedade social que ela advém de uma época onde o importante era o emprego. Onde a segurança do emprego, segurança, né? vinha... segurança, mas é uma... Né? Que era a segurança dos nossos pais, dos nossos avós. Não, estuda para ser ou ser militar, né? Ou ter um emprego público, né? De carreira pública, assim, né? Funcionário do Banco do Brasil, isso, da Caixa, do Banco do Nordeste, se você morasse no Nordeste. É verdade. Um emprego público, algum concurso público ou coisa parecida, ou então uma multinacional. Se você tivesse em qualquer um desses 5 lugares, você estava com o teu futuro garantido. É verdade. Era assim que as pessoas vendiam isso na época. Verdade. E eu recebi isso dos meus pais. Eu não sou diferente, eu tenho 46 anos, então não foi diferente disso para mim. E essa mudança, essa transformação do mindset me permitiu, vendo a vida de forma diferente, começar a entender que eu deveria correr riscos, senão eu não conseguiria alcançar, que eu deveria ter uma personalidade agradável, que eu deveria ter o hábito da economia, que eu deveria ser tolerante, e assim eu fui trabalhando cada uma delas. Onde eu era mais forte, foi mais fácil. Onde eu era mais fraco, eu fui buscar mais conhecimento. Você conseguia se olhar no espelho e falar assim, esta competência eu sou fraca, essa eu sou melhor? Conseguia, porque... Isso é bom. Porque você, sendo sincero, você dá um passo à frente mais rápido. Porque, entenda, a cultura do fracasso, a cultura do erro no Brasil é uma coisa muito séria. As pessoas não gostam de errar. E as pessoas não entendem que existe uma bênção disfarçada por trás, que existe algo maravilhoso quando você erra, porque, primeiro, você cria a experiência e aprende sobre aquilo. E segundo, que para mim é o mais importante, você aprende que nunca mais você tem que fazer aquilo. Isso é o mais importante. É verdade. O grande aprendizado está aí, está em você entender que quando você mete o dedo na tomada, você vai levar o choque. Então, você vai meter o dedo na tomada novamente, aí a decisão é tua. A primeira vez é uma coisa natural. Uma experiência, né? Sabe. Mas a segunda vez a decisão é sua. Então, para mim, quando isso aconteceu e eu consegui me desenvolver e consegui alcançar todos os meus sonhos, né, que não foram poucos, mas hoje eu alcancei muito mais do que outrora eu imaginei chegar. Né? Baseado nisso, há alguns anos eu tinha uma certa inquietude de como eu poderia transferir isso para alguém. Como é que eu poderia transmitir isso para as pessoas? Né? E começou com as pessoas do trabalho, as pessoas mais próximas, aquelas que estavam ao meu redor, em que eu percebia que eles cometiam os erros. Nasceu em você o desejo de ajudar outras pessoas? De ajudar com aquilo que aconteceu comigo, porque eu via que várias pessoas passavam por isso. Foi tão transformador. Foi. Você falou, vou ajudar outras pessoas também. Porque, no fundo, não é uma coisa difícil. É uma coisa demorada. É uma coisa que leva tempo. E as pessoas não querem esperar. A ansiedade... São muito imediatistas. Todo mundo quer o resultado para amanhã. E é por isso que a maioria das pessoas cai no meio do caminho. Entendi. Isso é uma das coisas que a gente tem que ensinar.
né? É uma corrida muito longa. Se você sair correndo, imagina se sair correndo na São Silvestre, só aquela turma que vai né, para brincar, para se divertir, mas o corredor, que é aquele que está disposto a ganhar a corrida, ele sai num ritmo todo programado e planejado, porque são 40, 50 quilômetros que ele vai enfrentar pela frente. Então, baseado nisso, eu comecei, vamos dizer assim, esse meu ministério, essa minha mentoria, com os mais próximos, os boys do escritório, os advogados, as pessoas que eu notava que ganhavam dinheiro, mas não prosperavam. E aquilo foi acontecendo. Eu tenho hoje um exemplo muito forte com a gente, que era um motoqueiro paulista, que hoje é advogado, está no nosso escritório, e ele entrou como motoqueiro, hoje é advogado, casou, tem filhos, mora a ver o mar, mora em Fortaleza, hoje tem casas alugadas, conhece o mundo, e ele era motoqueiro. Então, quando aconteceu com ele, em mim deu o segundo clique. Falei, poxa, se deu certo com Wagner, eu preciso agora converter isso num manual, em alguma coisa que eu consiga proliferar isso para outras pessoas, né? E eu pensei no livro, que é a ideia natural de todos nós, vamos escrever um livro e tudo. Só que o livro, ele me trouxe 2 questionamentos. Primeiro, o valor. Eu ia precisar cobrar. E segundo, eu não ia conseguir alcançar muitas pessoas, porque tem pessoas que não sabem ler. Mas ela assiste um vídeo. É verdade. Você já deve ter pessoas no WhatsApp que elas só te respondem por áudio. Ela não sabe ler, mas ela te responde por áudio, você tem que mandar o áudio. Você manda algo escrito, ela diz assim, olha, não entendi bem, você pode falar por aqui? Por incrível que pareça, ainda existe muito analfabetismo. Muita gente que ainda não sabe ler. Como o meu objetivo não é levar esse conhecimento a quem já sabe, a quem já tem dinheiro, a quem já passou pelo que eu passei, a quem já é empreendedor, a quem já está aí, vamos dizer assim, até transferindo isso para outras pessoas, eu precisava fazer de graça e precisava alcançar muita gente. Nessa hora eu entrei em depressão. Fiquei uma depressão pessoal, assim, você fica, poxa, mas e aí, o que eu vou fazer? Foi quando eu conheci o Belo. Quando eu conheci o Belo, só um instante. Aí, Belo. Olha aí. Acredito que deve ter vindo um conselho maravilhoso. Eu, na verdade, conheci o Belo porque eu sou casado há 22 anos, mas a gente nunca tinha feito festa de casamento. Porque quando a gente casou, a gente não podia. Puxa. E aí a gente resolveu fazer a festa de casamento ano passado. Ah, que legal. Né? E o Belo foi o nosso filmmaker. Quando eu conheci o Belo, na entrevista do casamento, ele tá... Você sabe que ele num filme fotografa qualquer um, né? Você sabe, né? Sei, que tem uma lista aqui. E se não tiver na lista de valores dele, tá fora. Foi muito bacana. É porque ele faz outras coisas também, não dá, mas... mas ele separou um tempo ele é um cara e excepcional. Assim. E uma coisa que foi muito legal foi porque nós fomos fazer a entrevista. Aquela entrevista tradicional, né, do casamento e tudo. E eu acabei falando com ele por 1h30. E durante essa 1h30... ele adora histórias também, né? Eu contei um pouco dessa história. Ele veio aqui, né? Até o título lá no YouTube do nosso programa tá, né? O Encantador de História. Como é que tá, Nay? O Cantador de História, não é isso? O Encantador de Histórias, que o Belo adora história. Isso. E aí, quando eu contei para ele, ele me trouxe a sugestão. Falou, por que ao invés, então, já que você não quer fazer o livro, quer fazer de graça, por que a gente não transforma isso em vídeos? Que aí você vai conseguir, através das redes sociais e tudo, das mídias, você vai conseguir chegar nas pessoas. Eu disse, Belo, deixa eu te dizer uma coisa. O empreendedorismo não é uma coisa que se aprende ou que se consegue em um dia, uma semana ou um mês. O empreendedorismo é para sempre. É para o resto da tua vida. Concordo. É uma mudança pessoal. É uma mudança de conceito. É uma mudança da maneira com que você enxerga a vida, as coisas e as pessoas. Se não for assim, o que vai acontecer? Eu vou fazer alguns vídeos, vamos colocar aí. As pessoas vão assistir, vão até gostar, talvez, mas não vai servir para nada. E ele disse, mas como? Não vai. Porque se eu te juntar lá no NMB, 20, 30 mil pessoas, fizer um treinamento coach maravilhoso de 2, 3, 4, 5 dias, 1 mês, até 2 meses, todo mundo vai sair de lá encantado. Todo mundo vai sair de lá cheio de coisa para fazer, de propósito, que nem as promessas de fim de ano. Vou parar de fumar, vou emagrecer, vou isso, igualzinho. A gente sai encantado. Só que à medida que tu volta para a tua vida normal, no dia a dia, ela te traz de volta. Esfria. Eu concordo também. Então precisava ser uma coisa diária.
E aí que começaram os nossos desafios. Ele, diário. Tem que ser 365 vídeos, tem que ser um curso de 1 ano. A pessoa tem que estar conosco 1 ano, assistindo o vídeo, e, por outro lado, a gente tirando dúvidas, a gente com ela nas redes sociais, também desenvolvendo bacana, conteúdo. Isso eu não sabia. Então, tirar dúvida também. A pessoa vai ter liberdade de fazer pergunta, de explicar porque senão assim. não funciona, Beto. Entendi, tá certo. Não funciona. Senão, isso eu costumo dizer, até na minha apresentação, que isso é como se fosse uma turma ITA. Quem já estudou, quem já participou de uma turma ITA, sabe o que eu estou dizendo, que eu fui parte disso no começo do vestibular. Eu disse, não, vou para a turma ITA, porque o conteúdo é mais pesado, então eu vou ficar melhor preparado. Eu fui para a turma ITA porque eu queria me diferenciar em física e matemática e química dos meus colegas advogados, né? A turma começa com 100 alunos. Vai caindo. No último dia tem 4 antes do vestibular. Eu acredito. Vai caindo todo mundo pelo nível de dificuldade. Entendi. Só aqueles que realmente querem entrar, só aqueles que realmente têm o desejo ardente, são os que ficam até o final. Eu não fiquei, porque eu não queria entrar no ITA. Na verdade, eu queria um pouco mais de conhecimento. Quando eu vi que não era mais, era muito mais puxado, eu já saí de cena, e vários outros acontecem a mesma coisa. Com esse curso é igual. Você tem uma ideia de tempo ou conforme a necessidade? Por exemplo, se eu falar de um assunto hoje é 5 minutos, amanhã pode ser 10 ou 8, ou existe uma... Eu procurei fazer de forma um pouco... uniforme, talvez? Eu aprendi com o Steve Jobs que a gente não deve fazer nenhum vídeo com mais de 8 minutos. Tá. Então, isso é um aprendizado dele. Então, todos os nossos vídeos, eles têm média de 6 a 7 minutos. Ah, entendi. É uma coisa uniforme, bacana. 2. Diariamente, eu não posso abordar com você um assunto hoje e achar que 7, 8 minutos vão suplantar 24 horas na tua vida. Isso também é um engano mortal. Então, o que tem que fazer? Eu preciso ir te colocando esse conteúdo no conta-gota. Okay. Você já ouviu falar no Kumon? O método de matemática que tem? Pronto. Sim. Kumon, você estuda 20 minutos por dia só. Verdade. Ao fim de um ano, você está um craque. Verdade. Né? Por quê? Porque todo dia um pouco de conteúdo. Essa é a nossa ideia. E vai absorvendo, né? Você vai absorvendo, vai então, gravando. Todo dia ele recebe um pouco de conteúdo. A mudança ela não ocorre da noite para o dia. Se a gente ouvir um assunto 1 hora, os primeiros 20 minutos, 30 já esqueci. E você vai perdendo. Você vai anotando, né? É isso. Então, o que acontece? Outra coisa, um vídeo de 7 minutos, por exemplo, se você está indo para o trabalho, assistiu o vídeo de manhã em casa, mas você está lá no ônibus ou no metrô e diz, puta, aquele assunto não ficou legal, você assiste de novo, 7 minutos não te machuca, não te maltrata, rápido, é uma coisa que dá para você assistir sem problema. A dona de casa chegou, tá cozinhando pro filho, tá pondo a mamadeira, tá no podcast e tudo. É uma coisa mais gostosa de se ouvir, de se falar. Esse é o nosso objetivo. E aí nós dividimos em 12 meses, 16 lições. Bilionário em treinamento. Já te chamaram de louco por causa disso? Já me chamaram. Antes disso, já me chamaram de louco algumas vezes. Essa foi a mais, né, principalmente o meu sócio, porque um dos meus sócios. Talvez você não precisa disso, talvez não sei se falar, você é louco. Porque, de qualquer maneira, a gente acaba se expondo, né, Betel? Claro. Mesmo que eu não exponha a minha vida pessoal, mas você acaba se expondo de alguma forma. E quem está se expondo tem que estar sujeito também a críticas, tem que estar sujeito ao comentário das pessoas. Claro. A gente acaba se tornando um pouco público, né? Então, como o meu objetivo não é vender esse conteúdo para as pessoas, meu objetivo é ensinar as pessoas de uma forma que deu certo para mim, esse curso é para essas pessoas que querem isso. E não é para as pessoas que querem outras coisas ou outras respostas. Por exemplo, isso não é um curso para um cara que quer aprender a aplicar na bolsa. Não é para isso. Não vai falar, exatamente. Se você quiser aprender a aplicar na bolsa, existem outros mentores aí que são muito mais eficazes do que eu, apesar de eu entender um pouco do mercado financeiro, mas eu não me sinto habilitado para isso, para ser um cara que vai te ensinar e que vai te dar as melhores dicas. Não, eu te ensino outras coisas. A opção de investir na bolsa, ela vem depois de eu te ensinar o hábito da economia. Entendi. Entendeu? Quando você percebeu que tinha, rapidamente nós estamos acabando o tempo, conversa boa, passa rápido, meu Deus, eu preciso de mais horas, eu preciso de 1 hora de programa. Que você percebeu que talvez você saiu do anonimato para ir para frente das câmeras, né? Você teve uma preparação, você entrou lá e falou assim, não, minha vontade é tão grande que eu vou fazer e existe o me Belo, filma. O Belo até me conta, às vezes, das experiências dele. Você tá dele tão natural, eu tenho visto outras os vídeos, pessoas. tô te achando tão natural. E não, eu nem paro. Para te falar a verdade, eu só um pouco antes de começar o vídeo, eu
olho ali um pouco o tema, dou uma refrescada, faço um pouco de exercício antes, porque Claro. eu gravo um vídeo atrás do outro, essa é a verdade. Então eu faço um pouco de exercício ali com o Belo, para a gente começar, mas quando eu inicio, normalmente a gente grava 12, 15 vídeos num dia. Que legal, que legal. Entendeu? E aí é meu, o que eu tive de orientação foi do Belo. Foi posicionamento, como olhar, se eu olho para essa câmera, eu olho para aquela. Ele é fantástico mesmo. É isso, basicamente é isso. Anderson, muito obrigado, de coração, pela tua agradeço. presença aqui. Que enriquecedor, que coisa maravilhosa. Vocês aí de casa, acessem Bilionário em Treinamento, vale a pena. Quando vem a hora, já sabe, tem uma data de lançamento dos vídeos? A gente tem uma data prevista para 29 de março, mas a gente já tem um site, uma plataforma onde você pode se inscrever já gratuitamente. Tem uma degustação, alguma coisa? Já tem, vai entrar tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, a gente já tem alguns vídeos de conteúdo disponíveis. E no site, daqui a alguns dias, também vai entrar o nosso documentário, para você conhecer um pouco mais do Anderson. Que legal. E das pessoas que a gente pode ajudar. Maravilha. Obrigado. Esse foi mais um programa Conversa com Bethel. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.